Amém? Vamos à palavra, queridos. Quero nessa noite dar continuidade aos primeiros passos daquilo que o Senhor tem nos chamado para edificar. Uma cultura de disciplina bíblica na igreja. Amém? Amém? Ouvi vários de vocês estiveram conversando comigo, alguns felizes, outros surpresos, né, com a palavra da semana passada. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, assista a primeira parte. Nessa noite nós daremos continuidade. Vou fazer um pequeno resumo para a gente pegar uma linha de continuidade. Nós encerramos na semana passada falando da importância de um diagnóstico certo, porque um diagnóstico certo leva a um tratamento certo. Amém? Né? Então, precisa ter a dose certa, vinculada à forma certa. Queridos, a dose certa na forma certa tem que estar vinculado uma coisa na outra. Senão, a gente adoece o rebanho. Senão, a gente fere pessoas. Senão, a gente repete erros de outros. E eu terminei a pregação da semana passada com um texto riquíssimo de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo 14. Eu trago de novo aqui, com toda a aplicação que fizemos, né, para que a gente possa recuperar o ensino da semana passada. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos ou os insubordinados, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Para com todos. Então, queridos, o tratamento certo para cada diagnóstico. Para o insubordinado, qual é o tratamento? Adverte, corrige, repreende. Ao desanimado, o que a gente faz? Conforta, vai, me ajuda aí, irmão. Aos fracos, auxilia. Agora, existe uma ação genérica que serve para todo mundo. Qual é? A paciência com todos. Amém? Então, há um remédio certo para cada situação, mas tem um remédio, existe uma ação minha e sua, que não pode faltar. Não pode faltar. É o quê? A paciência com todos. Não é assim, com esse eu tenho paciência, com aquele eu não tenho. Para esse eu dou paciência, para esse eu não dou. Para este caso eu tenho muita paciência, para este caso eu não tenho paciência, eu já estou por aqui. Não é assim. A paciência é para com todos. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Então, a disciplina, queridos, é um remédio amargo, convenhamos, mas profundamente necessário para o nosso crescimento. Disciplinar dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra, a disciplina dentro dos, como a palavra nos ensina, e viver isso, é acreditar que o caminho de Deus é mais saudável do que os nossos. Viver e praticar o que estamos ensinando e o que o Senhor está nos desafiando a viver e praticar isso é acreditar que os métodos de Deus são melhores que a nossa bajulação, que a nossa politicagem, que as nossas panelinhas. É isso. Então, eu quero nessa noite trazer para você uma definição bem simples e humilde acerca da disciplina, mas que sirva para a gente ajustar o nosso foco, porque recebemos muito conceito errado nessa caminhada cristã. Então, vamos receber um ajuste de foco, nós vamos ler 2 ou 3 versículos, e a partir disso nós vamos tirar conclusões simples da palavra de Deus. Então, o que é disciplina? Vamos ajustar o nosso foco, porque muitos de nós fomos envenenados, torcemos o nariz para este assunto. Por quê? Porque fomos mal instruídos. Então, Provérbios, o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 12, diz assim, o que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender o que é disciplina. O que é disciplina? Pois o Senhor, o quê? Tudo que está em amarelo é seu. O que está em branco é meu, tá certo? Pois o Senhor
Disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Disciplina está associado a amor. Disciplina está associado a quem deseja o bem. Leitura, interpretação de texto na leitura da língua portuguesa, né? Quinta série, sexta série primária, tá fácil. Vamos lá, passa para o próximo, Bia. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Queridos, disciplina é um ato de amor. Amém? Fala para o irmão do teu lado, começa a ajustar o foco, meu querido. Disciplina é um ato de amor. Disciplina é um ato de amor, de amor. Amor, queridos, amor que escolhe o amargo da disciplina, o amor que escolhe o caminho difícil da disciplina, no lugar do silêncio, no lugar dos beijos, da bajulação. Por quê? Porque quer o bem. Porque quer o bem. Escolhe o amar, escolhe correr o risco de ser mal entendido, escolhe o risco de ser mal interpretado. Por quê? Porque ama. Escolhe o risco porque ama. Poderia escolher o silêncio, a bajulação, os beijos. E por fim, aquele que a gente diz que ama tem um desfecho catastrófico de perdição, de desgraça. Então, quem escolhe o caminho amargo da disciplina, ele vai enxergar, queridos, ele vai enxergar o resultado. E esse resultado, sabe o que é? Ele redunda em crescimento, ele redunda em salvação, ele redunda em vida. É isso, é isso. Escolhe o caminho amargo. Difícil, mas ele crê que o fim será bom, o fim será salvação, o fim, ele vai ficar bravo comigo agora ele vai ficar magoado comigo, mas daqui a algum tempo, e às vezes pouco tempo, ele vai reconhecer a importância de um amigo. Provérbios 19, o versículo 18, Provérbios está recheado dessa sabedoria. Discipline o seu filho. E aqui, queridos, vale para o filho biológico, mas também vale para o filho espiritual, também vale para o irmão, vale para a família. A disciplina é para a família, e nós somos a família de Cristo, amém? Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Não queiras a morte dele. Então, a disciplina bem aplicada, mas também bem recebida, porque ela pode ser bem aplicada e ela pode não ser bem recebida. Então, queridos, a disciplina bem aplicada, mas também bem recebida, pode trazer vida. Pode trazer vida. Mas o silêncio diante do erro, com certeza, vai ter um fim catastrófico. Porque qual que é o resultado do pecado? Qual é a consequência do pecado? A morte. A morte. A morte. Então, a disciplina é um ato de amor, de alguém que prova, não é só de conversinha. A pessoa que nos corrige, a pessoa que nos adverte, ele está provando do seu amor para conosco. Deus prova do seu amor para conosco, né? O irmão precisa prova do amor para conosco. Sabe quando é? Quando ele nos chama de lado e fala assim, cara, esse caminho não é bom. Ele abandona o papel de bonzinho, ele abandona o papel de cada um cuida de si mesmo, ele abandona, isso é papo do pastor. Não, ele abandona isso e por te amar, ele pega para o braço e fala, cara, vem aqui comigo, isso aí não está legal não. Vamos olhar essa situação à luz da palavra. O que diz a palavra? O que você pensa é uma coisa, o que eu penso é outra coisa, mas nós temos algo que delibera entre mim e você. Nós temos algo que passa régua nos nossos pensamentos, é a palavra de Deus. Isso, disciplina, é um ato de amor. É um ato de amor. Quando o amigo abandona o conforto do silêncio, abandona a covardia do isentão, né? Deixa para lá, e se lança a salvar
o irmão do erro. É isso. É um ato de amor. É um ato de amor. Agora nós precisamos ajustar também o foco. Sabe o que é? O que não é disciplina? O que não é disciplina? Disciplina não é castigo. Fala para o teu irmão. Não é castigo. Ô, louco. Como não? Da última vez, você não sabe o que eu passei. Não é castigo, meu irmão. Não é castigo. Eu quero dar uma ênfase na palavra apenas. Acompanha comigo. Somos apenas, fala comigo apenas, somos apenas disciplinados. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus recebeu o castigo no nosso lugar. Vou repetir. Somos apenas disciplinados porque o Senhor Jesus assumiu, recebeu o castigo que nos era devido. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre Ele. Ele. Então, o castigo que Cristo recebeu criou possibilidade de eu e você ser apenas disciplinado com palavras de amor, com palavras de repreensão, não é com chicote. Não é com chicote. Convenhamos, nós temos esse conceito. A sentença era nossa, sim ou não? A cruz era nossa, sim ou não? O castigo merecido era meu, mas Cristo recebeu o castigo no meu lugar para que eu pudesse corrigir a minha vida, corrigir o curso da minha vida, mudar o curso de desgraça para um curso de vida com apenas a palavra, a repreensão, a disciplina em amor da igreja, do irmão, do pastor, dos irmãos. Então, corrija o foco, meu irmão. Disciplina é expressão da graça de Deus, que não nos dá o que merecemos. O que merecíamos, a sentença era justa, a cruz era minha. Estão comigo? Disciplina é expressão da graça, que nos poupa daquilo que merecemos. Com uma conversa bem alinhada, com um papo reto em amor, nos dá condição de mudar o rumo da nossa história. Uau! Eu não tinha esse conceito, meu irmão. O Senhor vem ministrando e eu venho aprendendo com outros. Mas isso aqui caiu, fez em farelos as nossas justificativas pelas quais rejeitamos a disciplina do Senhor, pelas quais rejeitamos a disciplina dos irmãos, pelos quais rejeitamos um princípio de vida da palavra de Deus. O castigo era nosso, mas o Senhor assumiu o nosso lugar. E então, disciplina é uma expressão da graça. Eu sou poupado do que mereço para corrigir a minha vida com uma conversa amorosa do irmão que me ama. Não é com chicote, olha que benção. Não é com cruz, não é com cravos, não é com espinhos, não é com afronta, não é com cusparada, não é com rejeição. É em amor de alguém que me ama. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelo amor dele por nós. Amém. Não é, disciplina não é, fala para o teu irmão, não é, mas fala firme, não é rejeição, não é rejeição, não é rejeição. Veja, a gente corrige, a gente disciplina quem a gente ama. A gente quer corrigir o rumo da vida da pessoa porque a gente quer tê-la do nosso lado e quer ter por muito bem, por muito tempo. Então a gente corrige porque a gente não quer ver se perder. A gente quer crescer junto, a gente quer ver os filhos crescer junto, a gente quer chegar no céu juntos. É por isso que a gente corrige. Não é porque a gente rejeita, é porque a gente ama. Quem rejeita quer longe. A gente corrige porque a gente ama. A gente ama. Nós amamos a pessoa. Nós não concordamos com a atitude. Nós não concordamos com o estilo de vida. E por isso corrigimos. Então não é rejeição. Eu estou sendo rejeitado. Não, irmão. Você está sendo disciplinado. Porque quem está do lado de lá te ama. Quer o teu bem. Quer o teu bem. Precisamos, sabe, queridos, nós precisamos romper com o nosso vitimismo.
O nosso vitimismo nos leva para longe de Deus, nos leva para longe do propósito de Deus. Sofremos, fomos abusados, não duvidamos, nós somos a infeliz testemunha desses fatos. Mas nós precisamos viver um renovo no Senhor. Há um princípio da palavra de Deus que nós não podemos menosprezar, porque sofremos, porque alguém nos rejeitou, porque alguém nos abusou. Nós precisamos viver esse renovo do Senhor. E a palavra dessa noite tem essa intenção. Já conseguimos desmistificar, ajustar o nosso entendimento. Disciplina não é castigo. Disciplina não é rejeição. Qual é o propósito da disciplina? Por que devemos fazer aquilo que nós não queremos fazer? Disciplinar. Sabe, queridos, a disciplina, ela é um ato heróico. Sabe aquela coisa de ato heróico, de salva-vida no mar? Que o cara se joga para salvar lá um maluco que que ignorou os riscos do mar, um imprudente que ignorou os riscos do mar, O propósito da disciplina, a disciplina é um ato heróico, é um ato de amor e de heroísmo, por isso que tem riscos, por isso que tem o risco de você não ser aceito, de ser mal entendido. É um ato heróico que visa salvar da morte para a vida. Qual que é o propósito da disciplina? Salvar da morte para a vida. O cidadão está cego, caminhando rápido, correndo rumo a um caminho de perdição, rumo a um caminho de destruição dele mesmo, da família, dos negócios e do ministério, e ele está ali correndo obcecado, cego. E alguém num ato heróico, porque existe riscos. Vai lá e cata para a mão e fala assim: ô brother, não é assim, cara. Como não é assim? Quem é você? Eu sou aquele que te ama. Eu sou aquele que Deus colocou do teu lado. Disciplina. Qual que é o propósito da disciplina, queridos? O propósito da disciplina é trazer o pecador à consciência do pecado. É abrir os olhos. É levar o pecador a concluir, a enxergar através da palavra de Deus que o desfecho é ruim e conduzir ele à confissão do pecado e conduzir ele em arrependimento. O propósito da disciplina, sabe qual é? Restauração completa, salvação, recuperar a consciência, recuperar o rumo da vida. Qual que é o fim disso? Celebramos a vida. Celebramos a salvação. Estava num rumo bom, não estava num rumo ruim, mas foi em amor, advertido e recuperou. Esse é o propósito. O propósito é salvação. O propósito é recuperação do cidadão, da família, dos negócios, do ministério. É restauração. É um propósito divino. O texto de Hebreus, eu já li na semana passada, eu vou ler a partir Hebreus 12, eu vou ler a segunda parte do versículo 10 e todo o versículo 11. Propósito, qual o propósito da disciplina? Essa é a questão. Vamos lá, o amarelo é seu, hein? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Queridos, um propósito da disciplina é para que eu e você, é para que aquele que está sendo disciplinado participe da santidade do Senhor. Para que participemos da sua santidade. Para que nós possamos desfrutar de intimidade com o Senhor, sem viver esse processo de santificação, sem viver esse processo de correção, ninguém verá o Senhor. E o irmão está desenvolvendo um papel divino na nossa vida, nos possibilitando desfrutar da intimidade com o Senhor. Bons frutos, sabe o que é?
estava num caminho de morte, mas recuperou a vida. Olha que alegria. Estava, às vezes não está num caminho de morte, mas está encantado, né? Está encantado, está enfeitiçado, está flertando com o mundo. E vem a disciplina, dá um alerta, né? E a pessoa recupera o juízo. É verdade, rapaz? O que é isso? Eu sou casado, eu tenho família. O que eu estou de zóio grande? O que eu estou dando? Estou dando margem para pensamentos que não deveria. Entende, queridos? É isso. É isso. O fim produz vida, produz crescimento, produz amadurecimento. Provérbios 6, 23. Esse texto é legal. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. O mandamento, os princípios, é o quê? É lâmpada. A instrução, o ensino, o que a gente está fazendo aqui, é luz. Para nisso? Não. A disciplina, a advertência, é um caminho que nos conduz à vida, que nos conduz à paz, que nos preserva a vida, que nos proporciona vida em paz. Porque às vezes a gente está caçando sarna para se coçar, e a advertência e a disciplina nos puxa para o caminho certo. Entende? Então, queridos, eu queria fazer um exercício de imaginação com você. Você está meio desanimado, né? Quero fazer um exercício de imaginação. Tá com a imagem? Fala assim, imaginação do pastor, fala. Não está na Bíblia, é só a imaginação do pastor. Mas vamos primeiro à parte que está na Bíblia, está em Atos 5. Você que é membro novo da igreja, não conhece essa passagem, depois você vai dar uma lida lá. Mas a grande maioria, olhando aqui, a grande maioria conhece. Lembra dos nossos irmãos Ananias e Safira? Quantos lembram? Né? Irmão, Ananias e Safira eram bênção na igreja primitiva, mas com a motivação errada, buscando ser mais proeminente entre os irmãos, mentiram a Pedro, mentiram à igreja, mentiram ao Espírito Santo de Deus, e o que aconteceu com eles? Caíram duro, morreram. Agora chegou a hora da imaginação. Soltou aí a imaginação? Vamos fazer uma pausa. Não que isso não tenha acontecido, pode ser que aconteceu, mas como a Bíblia não relata, vamos ficar só na imaginação do pastor, amém? Bom, nós imaginemos que nós, percebendo esse desvio de comportamento desse lindo casal, a gente chama esse casal, o irmão Ananias e a irmã Safira, para uma conversa, onde, em amor, vamos discipliná-los. Estão comigo? Então, queridos, existe um recurso divino de Jesus para a disciplina. O pastor Luciano Subirá fala que é um sanduíche. Um sanduíche tem o pão, tem o recheio e tem outro pão, sim ou não? Né? Exceto as aberrações que você come por aí, a grande maioria é assim. Né? Tem um pão, o recheio, né? A carne, o conteúdo e outro pão. Né? Jesus advertiu as igrejas lá do Apocalipse dessa forma. Ele elogia um pão, ele põe o recheio, é de fato a palavra de advertência, e depois ele elogia de novo. Então vamos fazer o mesmo, eu e você, vamos disciplinar o casal Ananias e Safira nesse modelo sanduíche. Né? Então a gente vai começar elogiando. Ananias, Safira, vem aqui, meu irmão, eu preciso te dizer. Eu reconheço que você é útil para a obra. Eu reconheço o seu desejo ardente de servir na casa de Deus. Eu reconheço a sua boa disposição para com os santos, para com a igreja. Mas, vamos para o recheio. Eu vejo também em você um desejo muito grande, meu amado, de ser proeminente, de querer aparecer. Eu vejo de você um desejo muito grande de
de galgar degraus, de poder, de ser reconhecido. Eu tenho até a impressão, irmão, que você está com inveja no coração, porque o irmão Barnabé deu uma oferta generosa e eu vi em você um mal-estar. Deixa eu te dizer, meu irmão, inveja adoece a alma. Inveja nos corrói por dentro. Vamos botar dois hambúrguer nesse pão, né? Vamos botar 2 hambúrguer. Vejo também, amado, que você frequentemente recorre à mentira. Recorre à mentira para projetar a sua espiritualidade, para projetar que você não é, irmão. A gente conhece, a gente te conhece, a gente sabe que é conversinha. Deus não está nisso, meu amado. Deus não está nisso. Deixa eu te dizer. Arrependa. Mude de vida. Viu? A palavra diz que Deus resiste. Pegou, Jean? Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Viu? Não lute contra o Senhor. Seja humilde, seja pequenino. Abandone isso. Eu vejo em vocês um casal unido. Alguém duvida? Vocês são fiéis um ao outro até que a morte os separe. Alguém duvida? Vocês podem ser muito úteis nos cursos aqui da igreja. Em tratado pelo Senhor, vocês podem ser uma bênção. Meu irmão, pense nisso. Sabe, queridos, vamos continuar a ministração aqui dessa disciplina ao casal Ananias e Safira. Eu quero orar por vocês, eu posso? Por gentileza, irmão, ore por nós. Eu amo tanto vocês. Espírito Santo de Deus, este que foi derramado há pouco no Pentecoste, aquele que esquadrinha os corações. Ministra, Pai, do teu amor e graça sobre esse casal. Que o Senhor venha os convencê-lo, mais do que as minhas palavras, que com teu amor eles sejam constrangidos e venham a se arrepender. Amém, meu irmão Ananias? Amém. Amado, não se precipite em levar a tua oferta a Pedro. Aí o Ananias fala assim, eu já tinha até combinado com a Safira, a gente já tinha até separado, mas eu vou pensar no que o irmão está me dizendo. Deixa eu te falar, a disciplina poupa a vida ou não? Poupa a vida ou não? Uma palavra em amor poupa a vida ou não? Queridos, eu não duvido que eles tenham recebido, eu até acho que eles rejeitaram. Mas quando a disciplina é bem aplicada e também bem recebida, ela leva a vida. Que pena dos nossos irmãos. Que pena. Não ouviram. Eu tenho a impressão, nós estamos só imaginando, a Bíblia não fala, mas eu tenho a impressão que eles foram alertados, mas não deram ouvido. É isso. Então, queridos, eu quero passar para você o ambiente da disciplina. E eu preciso te dizer que esse é um ponto que mais me encoraja a pregar. Eu estava tomado de temor quando eu comecei a estudar esse assunto. Há pastores que falam, cara, isso é um vespeiro, não bota a mão nisso. Queridos, mas o Senhor tem me desafiado a isso. Então não tem como fugir. Ou vivemos na direção do Senhor, ou vamos viver o Evangelho, ou vamos nos dirigir, ou vamos nos governar, né? Imaginando que os nossos caminhos podem dar num bom destino. Mas o ambiente da disciplina, vamos entender o ambiente da disciplina. Eu quero ler também 2 ou 3 versículos com vocês. E isso muito me encoraja, porque esta cultura o Senhor já criou em nós. Então, vamos ler lá, interpretação de 5ª série da língua portuguesa. 1 Coríntios, vamos perceber nesse texto o quê? O ambiente da disciplina. O ambiente onde a disciplina é genuína e eficaz. O ambiente da genuína disciplina que gera arrependimento, que preserva a vida. 1 Coríntios 4,14. Vamos entender então o ambiente. Apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, não estou
o quê? Envergonhá-los. Não é a minha intenção envergonhá-los, esculachá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus o quê? Filhos amados. Filhos amados. O ambiente não é de constrangimento, de esculacho. Se trata como trata filhos amados. Próximo texto. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão o quê? Restaurá-lo. De que forma? Com o porrete na mão. É isso? Não, com mansidão. Por quê? Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Qual que é o objetivo da disciplina? Quebrar o cara no meio e rachar? Não, restaurá-lo. De que forma? De cima para baixo? Com arrogância, prepotência, porque você é um mísero pecador e que tem envergonhado a sua comunidade? Não. Com mansidão, com paciência, com amor. Está aí. Próximo. 2 Timóteo 2, 25, 26. Deve corrigir com os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Mansidão, bondade. Queridos, vamos definir o ambiente da genuína disciplina? Vamos juntos? Tem amor? Responde aí, tem amor? Tem aceitação? Tem paciência, tem mansidão, tem bondade, tem empatia. Lembra do texto lá? Fala assim, cuidado, cara, porque hoje você está disciplinando ele, mas lembre de onde Deus tirou. Não fica se achando, porque o pecado dele pode ser o seu amanhã. Tem empatia? Tem. Vamos, então, queridos, esse é o ambiente da genuína disciplina. Eu queria resumir todos esses ingredientes numa só palavra. E o Evangelho nos permite resumir todas essas palavras que a gente enumerou aqui numa só. Sabe qual é o ambiente da genuína disciplina? Um ambiente de graça. Fala para o teu irmão, um ambiente de graça. De graça, de graça. Então, aprende aqui, que aqui tem um grande ensino. Não basta fazer o certo. O que é o certo a fazer diante do pecado? Um pecado não arrependido. Disciplina, esse é o certo. Então, não basta fazer o certo apenas. Precisa fazer de forma certa. Não basta apenas disciplinar. Precisa fazer de forma certa. Qual é a forma certa? Com graça. Com graça, com amor, com aceitação. É isso. Então, muitas vezes, fazemos a coisa certa da forma errada e dá em desgraça, ferida. O desfecho é catastrófico. Então, a genuína disciplina, aquela que produz os resultados da palavra de Deus, aquela que produz o que a gente espera, né? Ela é aplicada num ambiente de graça, de amor, de misericórdia, de compaixão. Se faltar graça, acorda aí, que nós vamos para os desfechos terríveis que nos traumatizaram. Se faltar graça, se faltar amor, se faltar paciência, que eu resumi tudo em graça, se faltar graça, nós vamos cair no legalismo. No legalismo. Então, sabe o que é? Nós vamos fazer o certo, disciplinar, da forma errada, sem graça, sem amor. E isso vai estabelecer, sabe o quê? O tribunal. O tribunal. E o resultado
é catastrófico. No lugar, né, a disciplina com graça livra do inferno, livra da perdição. A disciplina sem graça, desgraçada, estabelece um tribunal e empurra para o inferno. Empurra para o inferno. É isso. Aqui está o divisor de águas. Quer ser bem-sucedido? Se queremos ser bem-sucedido, e nós queremos ser bem-sucedido, o Senhor quer estabelecer uma cultura de disciplina, mas não antes de uma cultura de graça, de amor, de misericórdia, de empatia. Posso ouvir um amém? É isso. Palavra de ensino robusta, para que sejamos eficazes naquilo que Deus tem. Então, o efeito tribunal, né? O efeito tribunal é o que a gente cansou de ver aí, queridos, são os fariseus. Os fariseus amavam mais as regras do que as pessoas. Amavam mais regras do que pessoas, né? Eu sempre digo, são os amantes das regras em detrimento do amor às pessoas. Pelas regras sacrificavam pessoas. E a história, o que diz a história? A história nos diz claramente que o tribunal nunca trouxe restauração. O tribunal nunca trouxe arrependimento verdadeiro. O tribunal, o que é o tribunal? É a disciplina sem graça, é a disciplina desgraçada. O tribunal nunca trouxe arrependimento, nunca produziu saúde no povo de Deus, nunca produziu santidade, nunca produziu. Pelo contrário, o tribunal trouxe a hipocrisia. O tribunal trouxe são as máscaras, é isso que trouxe. É isso que trouxe. O tribunal, sabe o que trouxe? A bisbilhotagem da vida alheia. Parece o sistema judiciário brasileiro. O mesmo bisbilhota acusa, julga, condena, exclui o mesmo cara. É o tribunal. É o tribunal. É a mesma pessoa. Então, ela não produz santidade, nunca produziu santidade. Ela produz uma aparência de santidade. Ela traz as máscaras, a hipocrisia, tantas vezes denunciada pelo Senhor Jesus. Qual que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. De aparência, honravam mais de 600 regras, sei lá. Era regra que não acabava mais. Mas por dentro estavam corroídos, consumidos, apodrecidos pelo pecado. Tanto que Jesus chamou eles o quê? De sepulcro caiado. Por fora está bonitinho e bem pintado, mas por dentro está cheio de toda sorte de imundícia. Está apodrecido, apodrecido. Então, queridos, essa é a armadilha de Satanás quando o assunto é disciplina. Como é que cai nessa armadilha? Como é que a gente toma um rumo errado e perde os benefícios da disciplina debaixo da graça e vamos para uma disciplina desgraçada? Como é que a gente se perde e cai nesse negócio do tribunal? Vou te explicar. Toda vez, como é que a gente cai no tribunal? Como é que a gente sai do amor e vai para o tribunal? Como é que a gente sai da graça e vai para a desgraça? Então, acompanha comigo. Toda vez que o pecado do irmão nos envergonha, nos desonra, nos trai, nos desaponta, e nós nos sentimos ofendidos, fala assim, nos sentimos ofendidos. Ficou ofendido com o pecado do irmão. Ficou desapontado com o pecado do irmão, a ponto de ficar ofendido. Eu preciso te dizer, há uma tendência grande e rápida de abandonarmos a disciplina do amor e da graça e vamos começar a agir para salvar a nossa honra, para estabelecermos a nossa justiça. E aí a gente vai instaurar o tribunal. A gente vai instaurar o tribunal. Então, amados, de fato, é fato, né? De fato, o pecado do irmão nos envergonha.
De fato, o pecado do irmão nos desaponta, de fato, nos desonra, trai a nossa confiança. Mas o ambiente de amor e graça nos leva a fazer o quê? A perdoar. A perdoar. A perdoar assim como somos perdoados. É assim que funciona. Mas já no ambiente do tribunal é diferente. No ambiente do tribunal, nós vamos buscar reparação. Nós vamos buscar reparação. No ambiente de tribunal, a gente vai falar assim: já que você me envergonhou, já que você traiu a minha confiança, eu quero mostrar. Eu quero mostrar para todo mundo que a gente não pactua com essa palhaçada que você fez aqui no nosso meio. Então, como você nos desonra, eu vou te retribuir com desonra, com disciplina, uma disciplina rigorosa, desgraçada, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, sem Deus. Vocês entenderam isso? Como é que a gente cai da graça para a desgraça? É quando a gente se sente ofendido. E a gente vai lançar mão de alguma coisa para dizer que essa igreja não pensa desse jeito, então nós vamos te arrebentar, para ficar claro que nós somos santos e você é um mísero pecador. Sabe por que agimos assim, queridos? Porque nós estamos tomados de justiça própria. Isso nos envenena. Isso nos envenena. Isso tira de nós a graça de Deus. É isso. Empurra o pecador que poderia ter sido recuperado com uma palavra de amor. Firme, mas de amor. Firme, que não pactua com o erro, mas temperada com amor. Isso. Poderia salvar vidas. Mas o tribunal, ele quer reparação. E por que quer reparação? Porque a gente está ofendido. Porque a gente está ofendido. Infelizmente, esta é a realidade de muitas igrejas Brasil afora. Infelizmente, que ferem que feriram e continuam ferindo. Infelizmente, talvez seja essa a nossa experiência com relação a esse assunto. Foi quebrado no meio por uma disciplina do tribunal, sem graça, sem amor, fora dos princípios, não é a genuína. Preciso te dizer nessa noite, queridos, que talvez você tenha sido aleijado por uma disciplina que não é a genuína, não é a estabelecida pela palavra. Você foi vítima do tribunal dos homens, mas não dá para ficar nessa. Não dá para ficar nessa. A verdadeira disciplina, aplicada num ambiente de graça, produz vida em nós. Todos os princípios de Deus são abençoadores e produz vida em nós. Então, o fato de alguém ter operado mal um instrumento, e eu faço uma ilustração de vez em quando aqui, liga para mais o teclado aí, tá ligado já ou não? Liga aí que eu vou ilustrar bem isso aqui. A gente está com tempo. O fato de alguém ter operado mal um instrumento não significa que o instrumento não presta. É o operador que não... Toca bonitinho aí. É isso aí. Dá licença aí, vou mostrar para você como é que é. Instrumento não presta. É isso? O que chegou aí é bom? Não, então conclua comigo, o instrumento não presta. É ou não é? Não presta. Ou é o tocador que não presta? Você está entendendo, queridos? Não é porque as pessoas erraram na aplicação da disciplina que a disciplina não presta, que a disciplina não serve para a igreja, que a disciplina não serve para a minha vida. Viu? É quem aplicou que estava errado, é quem aplicou que não tinha os princípios da palavra de Deus, é quem aplicou que aplicou o contrário à vontade de Deus. Todos os princípios de Deus, meu irmão, são abençoadores, geram vida, geram crescimento, mas precisa ser feito dentro daquilo que o Senhor planejou. Dentro daquilo que o Senhor planejou.
Então quero terminar essa noite clamando por misericórdia ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos instrumentos da genuína disciplina na vida de outros. Amém? Mas que Deus também tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para recebermos a disciplina, para darmos ouvido à disciplina e tirarmos bom proveito disso. Para que a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja verdadeiramente representado por uma igreja que clama pelo nome dEle. Para que a santidade de Cristo, para que o bem-estar de Cristo, para que o amor de Cristo venha nos amadurecer, nos tratar e nos levar para o centro da vontade dEle. Amém? Amém. O remédio amargo. Sabe, queridos, eu começo a duvidar se é amargo mesmo. Virou uma máxima. Eu achava no começo que era amargo. Eu achava no começo, quando comecei a estudar esse assunto, que realmente ele era muito complicado. Eu preciso te dizer, não é não. Não é não. Se estivermos cheios do amor de Cristo. Se amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Se nós dispensarmos para nós, entre nós, vivermos no amor que a palavra nos ensina, nós vamos disciplinar e não nos vai faltar graça. Não nos vai faltar graça. Não nos vai faltar. Seremos edificados, seremos instruídos e cresceremos para a glória do Senhor. Amém? Amém? Não sei como é que eu termino, mas eu vou terminar, queridos, orando. Apaga a luz para nós aí. Pode colocar só um sonzinho aqui para anestesiar. Pode deixou lá? Você interrompeu ou não? Nossa, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vamos nos colocar em pé, queridos. Não estava no plano, tá? Eu ia terminar seco mesmo. Mas eu quero orar para todos aqueles que foram feridos por uma disciplina sem graça, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. A disciplina que gera desgraça. Eu queria convidar você a dobrar o joelho aqui à frente. Dobra o joelho aqui à frente. Primeiro, rompendo com o vitimismo. Rompendo com o vitimismo. É fato que você sofreu. É fato que você foi ferido. Mas, queridos, nós não podemos deixar com que as feridas do passado direcionem a nossa vida, sim ou não? Lição passada. Lição passada. As feridas do passado não podem endurecer o nosso coração a um princípio elementar da fé, a um princípio de crescimento, de amadurecimento. A insistência nisso nós não vamos crescer. Eu li na semana passada, eu falei isso, não cresce, vive errante. Foi vítima de uma disciplina abusiva. Vem aqui à frente. Quero orar por você. Nós vamos orar juntos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu estive conversando com ele ontem e ele compartilhou isso. Eu senti a dor. Eu senti a mesma dor. Nós somos vítimas, tanto eu quanto ele, da mesma disciplina. Do mesmo problema. Mas para a glória do Senhor, Otoniel, olha aqui para mim, para a glória do Senhor, cara. Nós seremos os ministros da graça, do amor, da misericórdia, daqueles que restauram. Oh Deus, quanta gente, Jesus, que nós ferimos, nós, Igreja de Cristo, ferimos. É fácil a gente falar de outros, nós ferimos. Perdoa-nos, ó Pai. Porque às vezes ficamos azedo, magoado com as pessoas, revoltado com a ingratidão das pessoas, e lhes retribuímos a ingratidão com desgraça, com abuso, com violência. Esse não é o Evangelho de Cristo. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos como igreja.
Que nós possamos, ó Pai, estabelecer, entender que a disciplina é um ato de amor, é um ato heróico de alguém que me ama, que quer me salvar. Que nós possamos entender, ó Pai, que o ambiente, que o propósito da disciplina é me restaurar, é me fazer voltar à lucidez. Que nós possamos entender, ó Pai, que a disciplina cumpre um propósito divino na nossa vida, que a disciplina é um ato de amor. Que nós possamos entender que a disciplina genuína, ela flui fácil, num ambiente de graça, de misericórdia, de compaixão, de empatia, de paciência para com todos. Assim como tu és paciente para conosco, misericordioso para conosco. Que o Senhor venha com o seu bálsamo curar as feridas, ó Pai. Venha com o teu bálsamo curar as feridas, as sequelas, os traumas que o tribunal dos homens produziram, os traumas que levaram muitos aqui a escrever uma história tal como o filho pródigo, vagando pelo mundo errante. Cura, ó Pai, cura Jesus, cura Jesus, cura Jesus, cura as lembranças, para que nós possamos levantar, ó Deus, cheios de fé, convictos de que todos os teus princípios são vida para nós. Convictos de que a disciplina é necessária para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E que nós possamos ser ministros de disciplina na vida de outros, com graça, com amor, com misericórdia, que nós possamos estar prontos a ser disciplinados pelo Senhor, pelos irmãos, e que nós estejamos com ouvidos atentos, que nós possamos tirar bom proveito, que nós possamos receber bem a disciplina, porque entendemos que ela vai produzir em nós frutos de justiça e de paz, porque entendemos que ela vai produzir em nós, vai permitir com que nós participemos da santidade de Cristo, vai permitir que tenhamos intimidade contigo. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor disciplina quem ama, isso prova que somos filhos. Que o Senhor venha, ó Deus, com esse mover de amor e graça, que não adota o silêncio, a negligência como um recurso. Que o Senhor venha com esse ambiente de amor e graça, que ama muito para aceitar perder, e por amar muito, corrige, exorta, repreende. Dá-nos, ó Deus, a mão certa, dá-nos a forma certa, que possamos fazer o certo da forma certa, que nós possamos ter o remédio certo, a dose certa, da forma certa, no nome de Jesus. Clamamos a Ti, ó Pai, por essa capacitação celestial, por esta capacitação que vem do céu, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, vocês que estiveram aqui à frente. Que Deus possa ministrar cura sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Pode interromper a gravação, por favor? Amém, queridos?